Olá, é uma alegria poder estar falando com você. Aqui é pastor Pio Carvalho, eu sou pastor sênior da Comunhão Cristã Aba em Curitiba. Nós estamos disponibilizando esse material para você e vai fortalecer você, edificar, vai preparar você para viver uma vida cristã abundante, uma vida cristã vitoriosa. Você vai ter um louvor e logo a seguir uma mensagem, a mensagem que nós gravamos nos nossos cultos aqui. Todos os domingos nós temos aqui culto pela manhã às 9h30 e também às 18 horas. Abra o seu coração, receba a palavra, seja fortalecido, continue abençoado em nome de Cristo Jesus. Amém. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que venceu a morte, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que venceu a morte, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Incrível graça levou a minha cruz.
gostaria de ler as palavras de Jesus Cristo, de João capítulo 12. Por gentileza, vamos ler essas palavras. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ele está dizendo, chegou a hora de eu, Jesus, ser glorificado. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Então ele precisa ser semeado, precisa ser colocado na terra e precisa morrer. Mas se o grão de trigo morrer, dará muito fruto. Quanto fruto? Muito fruto. Primeiro ponto para você trabalhar no seu grupo familiar, para você pensar, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Esse texto que nós acabamos de ler a respeito de Jesus Cristo, essa declaração de Jesus, revela que nós não precisamos, não necessitamos ser prisioneiros do nosso DNA. Nós não precisamos ser prisioneiros da carga genética que herdamos de Adão e Eva. É isso que esse texto sagrado revela para mim e para você. Essa verdade necessita entrar no nosso espírito. Porque sempre que eu e você fazemos algo, nós fazemos a partir do entendimento, da compreensão de quem somos. Você faz o que você faz, porque você compreende que você é quem você é. Quando nós acreditamos que nós não temos mais esta carga genética que herdamos lá no princípio de Adão e Eva, nós precisamos entender então quem é que nós de fato somos. Nesse texto lido de João capítulo 12, Jesus Cristo está dizendo que Ele será semeado. E Ele usa a comparação de um grão de trigo. Ele diz, assim como se semeia o grão de trigo, porque Jesus Cristo, Ele está usando essa figura. Por que Ele usa essa figura do grão de trigo sendo semeado? Ao ser semeado, a semente precisa morrer para poder germinar e produzir muito fruto. Se o grão, quando semeado, não morrer, a Bíblia está dizendo que ele fica sozinho. Se não morrer, fica só. Se não morrer, fica sozinho. É necessário morrer. Mas se morrer, o texto diz que produz muito fruto. Diga comigo assim, muito fruto. Mais uma vez, muito fruto. Jesus Cristo está fazendo essa comparação da sua morte com a semeadura de sementes. Assim como se semeia uma semente e colhe muitos frutos, assim também Jesus Cristo foi semeado e gerou muitos frutos. E aqui cabe então uma pergunta. A pergunta é, quem são os frutos da morte e ressurreição de Jesus? Diga assim, eu. Nós somos estes muitos frutos. Nós somos. Eu e você e todos aqueles que creem, recebem a Cristo Jesus como seu Salvador pessoal. Portanto, nós somos os frutos da semeadura de Cristo Jesus. Amados, vamos entender isso. Se isso entrar no seu coração, no seu espírito, eu sou um fruto da morte e da ressurreição de Jesus. Eu sou um fruto da semeadura de Jesus. Isso é muito importante. Mas pastor, mas isso é muito simples. Claro, a verdade ela é simples. A verdade é simples. Quem é você? Eu sou fruto da morte e da ressurreição de Jesus. Eu sou um fruto de Cristo Jesus. Lembra que eu disse agora há pouco? Eu e você agimos, eu e você nos comportamos de acordo com o que nós achamos quem somos. Quem você é? Eu sou um fruto da morte e da ressurreição de Jesus. Pense comigo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 diz, vocês foram regenerados. A palavra regenerar aqui no grego é nova vida, nascer de novo. Vocês nasceram de novo, vocês têm uma nova vida, não de uma semente perecível. Outra versão diz corruptível, mas imperecível, incorruptível, por meio da palavra de Deus, que ela é viva, a palavra de Deus é viva e
permanente. A palavra de Deus é viva e eterna. Pastor, a palavra de Deus é viva e permanente, eterna? Isto, Jesus diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. As minhas palavras são eternas. Isto significa que quando Deus disse, haja luz, e houve luz, esta palavra, ela permanece gerando e criando luz? Sim. Até hoje, ela é eterna. Mas pastor, eu achava que aquela palavra que ele disse, haja luz e houve luz, acabou ali. Não, ela permanece. Quando Jesus Cristo disse que eu e você somos a luz do mundo, quem é que produz essa luz em nós? Esta palavra. A mesma palavra que ele diz. Eu estou ouvindo o barulhinho dos cérebros de vocês. Nós somos os frutos da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Nós somos os resultados da obra perfeita de Cristo Jesus. Aleluia. Posso ouvir um amém? Portanto, isso nos permite dizer que nós não temos mais a carga genética do primeiro Adão, mas sim a carga genética do último Adão, que é Jesus Cristo. Me acompanhe, por gentileza. Eu estou construindo aqui um pensamento. Vamos subindo. Vamos entender isso mais profundamente, lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Ele diz assim: é semeado um corpo natural, e ressuscita um corpo espiritual. Ah, pastor, então a Bíblia diz que existe corpo espiritual e corpo natural? Sim. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual. Olha o versículo seguinte. Assim está escrito: o primeiro homem, diga comigo assim, primeiro homem. Quem que foi o primeiro homem? Adão. Adão tornou-se um ser vivente, uma alma vivente. O último Adão, diga comigo, último Adão. Quem é o último Adão? Jesus. Pastor, então existe dois homens chamados Adão? Sim. O primeiro Adão é a alma vivente, o último Adão, que é Jesus Cristo, espírito vivificante. O primeiro Adão deu a mim e a você o corpo natural. O último Adão, que é Cristo Jesus, deu a mim e a você o corpo que é espiritual. Portanto, você não é um ser humano tentando ser alguém bom, tentando ser alguém justo. Você é alguém justo habitando no corpo humano. Meu Deus. O coral diz aleluia. Que coisa tremenda. Queridos, o primeiro e o último significa que nós podemos descender do primeiro Adão ou podemos descender do último Adão. O primeiro Adão nos introduziu, sabe em quê? Na morte, na doença, na escassez, na escravidão ao pecado, na injustiça, na miséria, na solidão, no vazio. Aqueles que ainda descendem do primeiro Adão, recebem esta herança do primeiro Adão: fracasso, desânimo, abatimento, insônia, medo, angústia. Agora, o último Adão, ele nos introduziu na vida dele. Se você descende do último Adão, que é Cristo Jesus, isso significa que você tem também uma herança. E a herança do último Adão é vida, saúde, abundância. Ele te introduziu na vitória sobre o pecado, na justiça, na retidão, na confiança, no amor, no êxito. Essa é a herança do último Adão. Descender do primeiro Adão, agora isso é muito importante. Descender do primeiro Adão não é uma escolha que você faz. Descender do primeiro Adão é automático. Toda criança que nasce, ela descende do primeiro Adão. Agora, descender do último Adão, que é Cristo Jesus, é uma escolha, é uma decisão. Consegue entender essa diferença? Todo ser humano que nasce, ele descende, ele recebe a carga genética, ele recebe o DNA do primeiro Adão.
Mas todo aquele que crê em Cristo Jesus, recebe Ele como seu Senhor e Salvador pessoal, confessa com seus lábios, a Bíblia diz, todos quantos receberam a Cristo Jesus, eles nasceram de novo, eles foram regenerados, eles passam a descender do último Adão. E isso é uma escolha, isso é uma decisão. Você usa o seu livre-arbítrio e escolhe descender do último Adão. E aí você recebe a herança dele: paz, alegria, abundância, saúde, felicidade, domínio sobre o pecado. Todos quantos creem em Cristo Jesus é filho de Deus. Todos quantos creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita do Pai, passa a descender dele, ou seja, passa a ser descendência do último Adão. A Bíblia Sagrada diz que você se torna um espírito com Jesus, um com Ele. Meu Deus, nele nós somos vivificados, por isso nós somos um espírito com Ele. Aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criação. Deixa eu repetir isso. Aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criação, não é uma nova criatura, é uma nova criação. Nova criatura, essa criatura poderia ter sido recalchutada, recebido um upgrade, restaurada, renovada, seria uma nova criação. Mas nós não somos uma nova criatura, nós não somos uma nova criatura, somos uma nova criação. O seu espírito nunca existiu antes de você conhecer Jesus. Consegue entender isso? Meu Deus, aqueles que estão em Cristo Jesus, estes são uma nova criação. Aquele que está em Cristo Jesus rompe com os laços da descendência do primeiro Adão. Você já não está debaixo da jurisdição do governo do reino do primeiro Adão. Você agora está debaixo da jurisdição do governo do último Adão. Pedro pescou a noite toda, tentou pescar a noite toda, não pegou nada. Jesus entra no barco de Pedro, significa que agora o barco de Pedro estava debaixo do governo, da jurisdição de Jesus. O barco dele encheu-se de peixes. Consegue ver a diferença? Meu Deus. Vejamos em 1 Coríntios 6,17. Olha o que diz esse texto. Amados, eu afirmo, eu garanto que eu não escrevi isso ontem à noite. Já está na sua Bíblia. Mas aquele que se une ao Senhor Jesus, é um espírito com Ele. A palavra unir ali no grego, colau, a palavra é colau, significa unir, juntar, grudar, amalgamar, cimentar, colar. E quando é que você se une a Jesus? Quando você crê nele, confessa Ele como teu Senhor e Salvador. Você se une a Ele, você se gruda a Ele. Você passa a ser descendência dEle. Você não é mais descendente do primeiro Adão. Você não tem mais a carga genética do primeiro Adão. Você passa a ter a carga genética agora do último Adão, que é Cristo Jesus. Amados, isto é uma verdade central. Essa é a verdade do Evangelho da graça de Deus. Nós estamos unidos, colados, grudados com Cristo Jesus. Aleluia! Por gentileza, se você sentir liberdade, diga comigo assim: eu sou um espírito com o Senhor Jesus. Eu sou uma nova criação em Cristo Jesus. Eu sou um com o Senhor Jesus, o mesmo espírito com Ele. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Uau, uau. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Você pode imaginar você amanhã chegando no seu trabalho, sabendo quem você é, tendo ações, atitudes a partir de quem você é. Oh Jesus, obrigado Jesus. Olha esse texto para nos ajudar aqui. 1 Coríntios 15, 48 diz assim: os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus são semelhantes ao homem
Nós somos semelhantes ao homem celestial. Nós somos semelhantes ao último Adão. Nós somos descendência do último Adão. Não somos mais semelhantes ao homem da terra. Você vai ao médico, e o médico olha os exames e diz: é o seguinte, essa diabetes, ela é hereditária. Sua mãe era diabética? Seu pai era diabético? Aí a pessoa diz: sim, então é hereditário. Agora você vai ao médico, o médico diz: olha, essa hipertensão, isso aqui e tal, isso é hereditário. O seu pai é diabético? Você diz: não. O seu pai é hipertenso? Não. O seu pai vive? Sim, vive, vai viver para sempre. Mas quem que é o teu pai? Meu pai é Deus. Meu irmão, por gentileza, isso não é apenas uma declaração, isso é um fato, isso é uma verdade. Isto é assim. O médico vai olhar para mim, pastor, vai dizer assim: escuta, você é louco. Aí você diz: não, eu sou sábio. Eu recebi essa revelação. A Bíblia diz, está escrito: os que são da terra são semelhantes ao primeiro Adão. Os que são dos céus são semelhantes ao homem celestial, que é o último Adão. Nós não descendemos mais de Adão, mas sim de Cristo Jesus. Não somos mais da terra, mas sim do céu. Fizemos uma escolha crendo e recebendo a Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. Ponto. Olha esse texto do Evangelho de João 17:16. Olha esse texto impressionante. Falando sobre você. Lembra que eu disse lá no comecinho uma frase: quando você pensa, quando você imagina quem você é a partir daí que você age. Olha o texto ali. Eles não são do mundo, Jesus falando dos discípulos, falando a nosso respeito, como eu também não sou. A Bíblia não diz que ele é celestial, que ele é do alto? E ele está dizendo: eles, os meus discípulos, não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Eu já usei esse exemplo aqui, me permita repetir. Não vos canso de repetir as mesmas coisas, que é segurança para vocês. Você é enviado pelo governo brasileiro para ser um representante, um embaixador, alguém assim, no Canadá, no Zimbábue. No Zimbábue, alguém fala glória a Deus? No Afeganistão. Você é enviado para representar o governo brasileiro. E você vai para lá. Você tem lá a sua casa, você tem lá a sua estrutura, o seu carro, você leva os seus filhos para a escola, enfim, você vive lá. Só que você não é cidadão daquele país. Você não é cidadão do Canadá, você é cidadão brasileiro. Você foi enviado pelo governo brasileiro para estar naquele país. Você está naquele país, vive naquele país, mas você é sustentado pelo país que te enviou. A Bíblia Sagrada está dizendo que você não é do mundo, assim como Jesus não é do mundo. Isso significa que eu e você estamos no mundo, porque nós fomos enviados para o mundo. Lembre que quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do jardim. Ao serem expulsos do jardim, eles entraram no mundo. Eles entraram no mundo como expulsos. Eu e você estamos no mundo como enviados e não como expulsos. Isso significa que quem nos enviou é responsável pelo nosso sustento. Homens, tira esse peso das suas costas, que você é o responsável por sustentar a sua família. Você não é. Aleluia. Pastor, quem é que sustenta a minha família? Aquele que te enviou ao mundo. Ele que te enviou ao mundo, é Ele que te sustenta. Sustenta você e a sua esposa. O cheque, o cartão que ela tem. O antidepressivo da esposa. Meu Deus,
Queridos, isso significa que não é mais o seu antigo DNA que decide o seu humor. Ah, pastor, eu sou assim, porque o meu pai é assim, meu avô era assim. Pastor, eu levanto de manhã, eu não cumprimento ninguém, não converso com ninguém, eu sou mal-humorado, eu sou assim, eu herdei isso do meu pai. Você não é mais descendente do seu antigo DNA, você é descendente agora do seu novo DNA, que é Cristo Jesus. Você agora é descendente de Cristo Jesus. Não é mais o seu antigo DNA que decide a sua saúde. Não é mais o seu antigo DNA quem decide a sua inteligência. Não é mais o seu antigo DNA que decide as suas conquistas, o seu êxito. Não. Graças a Deus. A sua vitória está em crer, saber, confessar que você é um espírito com Cristo, como a Bíblia Sagrada afirma. A sua vitória está em saber quem de fato você é. A sua vitória está em confessar que você descende do último Adão, que você está em Cristo Jesus, que você é uma nova criação, que você é um filho de Deus, uma filha de Deus, filhos amados de Deus. A nossa vida cristã não se baseia em fazermos as coisas para sermos. A nossa vida cristã se baseia em fazer porque nós já somos. Amados, por gentileza, preste atenção nesse ponto aqui. Isso aqui é chave, é muito importante. A maioria dos seres humanos, eles fazem alguma coisa para ser. Eu vou fazer uma faculdade de odontologia, de direito, de engenharia, para ser. Não. O cristão não é assim. O cristão não é assim. O cristão faz uma faculdade de engenharia, de direito, de medicina, porque ele já é. Você consegue entender isso ou não? Não. A Bíblia Sagrada diz que Deus, Ele chama as coisas que não são como se já fossem. A Bíblia diz que Deus começa as coisas do fim para o começo. Então quando você se forma na faculdade, você é somente aquilo que Deus disse que você é, pronto. Dá para entender isso? Mas você pode pensar, então é o seguinte, olha, faça o que você está fazendo, porque você já é. Não faça as coisas achando que o que você está fazendo vai tornar você naquilo. Você não é resultado do que você faz, você é resultado daquilo que você crê. Meu Deus. Estão comigo ainda? Mas você pode pensar, pastor, Jesus Cristo, Ele foi ungido com o Espírito Santo. Ele foi ungido com poder. Ele é diferente, pastor. Eu não posso dizer que eu sou igual a Jesus. Isso é muita arrogância, isso é muita petulância, isso é muita soberba, pastor. Pastor, não, eu sou um pobre, coitado, miserável, cego, nu, caco, pecador. Será que você é o que você está achando que você é? Pastor, a minha esposa, ela não cansa de dizer que eu não valho nada. Ela está enganada. Ela está enganada. Ah, pastor, eu nunca disse isso do meu marido. Que bom. Aí você está certa. A esposa, meu marido sempre exige, meu marido sempre me cobra, eu nunca consigo atender a expectativa do meu marido, então eu me acho assim uma inútil. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Mas pastor, então eu posso me comparar com Jesus? Vamos para a palavra de Deus? A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é ela quem nos instrui, é ela quem nos guia. O nome Cristo significa ungido. Cristo é igual a ungido. Jesus de Nazaré, um homem que nasceu da Virgem Maria, cresceu lá em Nazaré,
Ele é ungido por Deus. Quando a unção vem sobre ele, ele passa a ser Cristo. Passa a ser Jesus Cristo, ungido de Deus. Venha comigo, por gentileza, Atos capítulo 10, 38. O texto diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Então Jesus foi ungido por Deus com o Espírito Santo e poder. E como Jesus andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo. Por quê? Porque Deus estava com ele. Porque ele era um bendito, ele era um ungido, ele era um abençoado. Ele somente fez, Jesus Cristo somente fez aquilo que Deus o ungiu, aquilo que Deus o capacitou, aquilo que Deus disse que ele podia fazer. Quem foi que ungiu Jesus? Deus. Foi o poder de Deus que desceu sobre ele, o Espírito Santo de Deus, que levou Jesus Cristo a andar por toda parte, fazendo bem, libertando as pessoas, curando as pessoas, levando esperança onde não havia esperança, solução onde não havia solução, paz onde havia guerra. Foi Jesus ungido por Deus, trocando a mentalidade de fracasso por uma mentalidade de êxito. Jesus tornou-se Cristo porque ele foi ungido por Deus. Aleluia. Isso está claro? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Ora, é Deus quem faz que nós e vocês permaneçam firmes em Cristo. Ele nos... Quem foi que ungiu você? Você é um ungido, você é uma ungida. O mesmo Deus que ungiu a Jesus, tornando-o em Cristo ungido, é o mesmo Deus que ungiu você. Pio, se a palavra ungido significa Cristo, eu recebi a mesma unção, significa que eu também sou um cristão, um seguidor de Cristo. Meu Deus do céu. Quem ungiu Jesus? Deus. Quem ungiu você? Deus. Com o mesmo Espírito ou com um Espírito diferente? Com o mesmo Espírito. Aquele que se une ao Senhor Jesus é um Espírito com Ele. Torna-se um Espírito com Ele. O mesmo Deus que ungiu Jesus Cristo de Nazaré é o mesmo Deus que ungiu você, meu irmão, minha irmã. A mesma unção que estava sobre Jesus está sobre a sua vida agora. Isso significa que você pode efetuar mudanças, você pode alterar as circunstâncias, você pode operar milagres, você pode trazer soluções. Isso significa que você é ungido, você não tem que esperar Deus fazer, você pode fazer no poder dEle. Aleluia! Meu Deus! Amados, isso não é futuro, isso é agora, isso é já. Identidade não diz somente quem somos, identidade diz também o que é que nós podemos fazer. Oh, aleluia. Eu estou gostando da mensagem, vocês estão? Está forte, hã? Você é graduado em medicina. Isso passa a ser a sua identidade. Você imagina se eu sou um cirurgião gastrointestinal e alguém que precisa passar por uma cirurgia, eu vou lá como cirurgião, porque essa é a minha identidade. Identidade não diz somente quem eu sou, mas também diz o que é que eu posso fazer. Eu posso operar a pessoa. Agora, eu não sou um cirurgião cardíaco, eu não sou um neurocirurgião. Aí vem cá, deixa eu abrir a sua cabeça, deixa. Alguém vai? Não. Não. Pense comigo, quando se semeia milho, colhe-se o quê? Milho. Quando se semeia feijão, colhe-se o quê? Feijão. Quando Jesus Cristo como um grão foi semeado, Deus que o semeou, quis escolher o quê? Quando Deus semeou Jesus, Ele quis escolher o quê? Ele quis escolher nós.
E nós somos quem? Ungidos. Nós somos quem? Cristãos. Nós somos quem? Nós somos pequenos cristos, nós somos filhos de Deus, nós temos uma nova natureza, nós somos descendência do último Adão. Você pode dizer aleluia, isso é verdade? Oh, eu gostaria de ser uma abelhinha, estar amanhã do seu lado, quando você chegar lá na sua empresa, no seu emprego, no seu trabalho, e você sentar lá e, uau, eu sou ungido. Uau, agora eu sei quem eu sou. Agora eu sei o que eu posso fazer. Oh, aleluia. Eu só estou começando a minha mensagem. Estão cansados? Aguenta mais um pouquinho. O segundo ponto, o poder da confissão, o poder da declaração. Querido, isso aqui falamos a semana passada, isso nunca se esgota. Mas hoje eu quero ampliar um pouquinho. Quando nós declaramos o que a palavra de Deus diz, quando nós confessamos, nós admitimos, nós concordamos, coisas tremendas começam a acontecer. Olha o que Jesus Cristo disse em João 6,63. O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Mais uma característica da palavra de Deus, ela é Espírito, ela é vida. Por isso que muitas vezes nós repetimos que a Bíblia Sagrada é um Espírito. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Espírito, ela é vida, ela é permanente. Jesus está dizendo, as palavras que eu disse são Espírito e vida. Ele declara que as palavras dele gera vida, produz vida. Jesus está dizendo que as palavras que eu digo são Espírito e vida. Elas produzem vida, elas criam. As palavras de Jesus criam. Amados, pense comigo, hoje nós usamos as palavras para comunicação. Eu estou falando em português e as pessoas que entendem português estão entendendo o que eu estou falando, estou me comunicando. Se porventura você só fala inglês, eu preciso aprender inglês para falar inglês, para você entender, para eu poder comunicar com você. Isso nos permite estabelecer então conexões, comunicação. Mas vocês sabiam que as palavras, inicialmente, elas não eram usadas para comunicação? Elas não foram usadas para comunicar. Olha esse texto de Gênesis capítulo 1, versículo 3. Então disse Deus, haja luz. Deus disse, luz seja, e houve luz. Isso significa que as palavras inicialmente não era para comunicação, era para criação. Oh! Usava-se as palavras para comunicar. As palavras foram usadas para criar, antes de serem usadas para comunicar. Deus usou palavras para criar. Tudo que Deus criou, Ele criou através da palavra. Agora pense comigo, nós estamos possuindo esta revelação, recebendo essa revelação bíblica. Agora nós podemos usar a palavra de Deus para comunicar e também podemos usar a palavra de Deus para criar. Ah, é? É. A Bíblia Sagrada nos ensina que para obtermos, para possuirmos o que Deus, o nosso Pai, nos deu, através de Cristo Jesus, nós devemos confessar, admitir, declarar aquilo que cremos, a verdade da palavra. Mas amados, nós precisamos confessar o que a palavra de Deus diz quem somos. Jesus Cristo nos fez mais que vencedores. Quando descendíamos do primeiro Adão,
Era normal confessar falta, confessar medo, confessar escassez, fracasso, doença, dor, miséria. Porque nós éramos descendentes do primeiro Adão e era isso que confessávamos, era isso que falávamos. Mas agora que somos descendência do último Adão, que é Cristo Jesus, nós confessamos as palavras do último Adão, as palavras de Deus. Jesus diz: as minhas palavras são espírito e vida. E quando nós confessamos as palavras do Senhor Jesus, como descendentes dele, nós não confessamos mais fracasso, nós confessamos sim vitórias, nós confessamos abundância, confessamos amor, confessamos saúde, alegria, paz, justiça, domínio sobre o pecado. Esta é a nossa fala, estas são as nossas palavras, e estas palavras criam, porque elas são espírito e vida. Paulo diz em Romanos 8,37, mas em todas essas coisas, nós somos 55% vencedores. Em todas essas coisas nós somos mais que vencedores, por meio, através daquele que nos amou, daquele que deu a vida por nós, através de Cristo Jesus, nele, da palavra dele, que é espírito e vida, que é eterna. Nós somos mais que vencedores. Pastor, como que eu posso ser mais que vencedor, pastor? Confessando a palavra, declarando a palavra em fé. Somos mais que vencedores, esta é a verdade que devemos crer e confessar. Quando confessamos a palavra de Deus, criamos o que ela contém. Aqui está o poder da confissão. A confissão da palavra de Deus cria o que ela contém. Pastor, pois é, vamos ver. Vamos ler um exemplo bíblico que vai nos ajudar a compreender, a crer nessa verdade. Marcos capítulo 5, 25, uma história, um episódio muito conhecido, lindo, lindo, profundo. Diz assim: e certa mulher, uma mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, e que havia padecido muito com muitos médicos e desperdiçado tudo quanto tinha, nada lhes aproveitando, isso antes indo a pior, ela piorava, ouvindo falar a respeito de Jesus, ouvindo que Jesus é filho de Deus, que Jesus é o último Adão, que Jesus veio destruir as obras de Satanás, que Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás de Jesus, entre a multidão, tocou no manto de Jesus, nas vestes de Jesus, porque ela confessava, porque ela declarava, porque ela dizia o quê? Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Aqui ela está declarando fé. Aqui a fé dessa mulher está falando. Aqui ela fala fé. E quando falamos fé, nós estamos usando a palavra não para comunicar, nós estamos usando a palavra para criar. Pastor, quando é que eu uso a palavra para criar? Quando você fala fé. Meu Deus. Olha o versículo seguinte, por gentileza. E logo, imediatamente, se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude, o poder havia saído de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? É lindo demais, né? Você imagina a cena. Jesus para e diz: quem tocou nas minhas vestes? Olha a resposta. Disseram os seus discípulos: que pergunta tola, Jesus. Que bobagem é essa? Vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Muita gente está tocando em ti, Jesus. E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Para olhar a que isto fizera. Ele sabia que era uma mulher. Ei! Ele sabia que era uma mulher. Ele sabe quando é uma mulher que toca nele e quando é um homem que toca nele. Ele sabe. Existe diferença. Existe diferença.
Ele sabe. E isso é tão... Não, deixa para o retiro das mulheres. Deixa para lá. Vamos voltar aqui. Deixa para o retiro das mulheres. Quem foi aquela que me tocou? Olha o texto. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha. Ele nunca tinha chamado ninguém de filha. Ele diz: filha, a tua fé te salvou. Ela dizia fé, ela declarava fé. Vocês não entenderam? Ela diz assim: filha, a tua fé, a declaração da tua fé, a confissão da sua fé, criou a sua cura. É isso que ele está dizendo. Você criou a sua cura através daquilo que você disse. Essa mulher falou fé, por isso ela criou cura. Vamos entender isso. Quando confessamos a palavra de Deus crendo, ela deixa de ser apenas uma palavra que comunica, ela passa a ser uma palavra que cria. Por isso eu declaro que você começará a experimentar o poder criador da palavra de Deus na sua vida, na sua família, na sua empresa, na vida do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da sua filha. Você está aprendendo essa lição, esse princípio, para você começar a criar aquilo que você necessita através da confissão da palavra da fé, em o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. A palavra de Deus cria. Essa mulher criou a saúde em seu corpo. Quando falamos a palavra de Deus, nós criamos. Meu irmão, vamos praticar isso. Vamos criar abundância, vamos criar saúde, vamos criar alegria, vamos criar harmonia, vamos criar unidade, vamos criar prosperidade, vamos criar vitórias, vamos criar resultados, vamos criar através daquilo que confessarmos. Aleluia. Meu Deus. Fale justiça, fale vida, fale paz, fale harmonia, fale conquistas. Está na hora de começarmos a dizer: o Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta de coisa alguma, Ele é o meu pastor. Está na hora de dizermos: eu sou como árvore plantada junto a ribeiros de água, eu dou fruto na estação própria, eu dou fruto na estação própria, as minhas folhas não caem, a minha energia não vai embora, o meu vigor não vai embora, o meu vigor não acaba, e tudo que eu faço, e tudo que eu faço, e tudo que eu faço prospera. Tudo que eu faço prospera. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu que habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descanso. Eu digo do Senhor: Tu és o meu Deus, Tu és o meu Pai, Tu és o meu refúgio, em Ti eu confio, em Ti eu confio. Aleluia. Ah, meu irmão, minha irmã, quando nós entendermos isso, praticarmos isso, vivermos isso, eu já estou ouvindo o ruído de abundante chuva. Eu já estou ouvindo o ruído de abundante chuva na sua vida, na sua família, no seu ministério, nos seus sonhos, no grupo familiar que você pastoreia. É tempo de sinais, prodígios, maravilhas. É tempo de libertação, de restauração. É tempo de abundância vinda dos céus. Aleluia. Eu ouço o ruído de abundante chuva. Aleluia. Eu declaro, eu profetizo: o inverno já passou. O inverno já passou, a primavera chegou, os campos estão em flores, os campos estão em flores. É tempo de começarmos a nos preparar para uma abundante colheita, uma abundante colheita, uma abundante colheita de almas, de vidas, uma abundante colheita de alegria, de paz, de júbilo, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. É um novo tempo, é um novo tempo. A palavra de Deus está sendo revelada. Essa palavra cria. Esta palavra cria. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo estava pregando numa cidade chamada Listra. Estava um homem ali paralítico. Esse homem começou a ouvir a mensagem, começou a ouvir a palavra. E o apóstolo Paulo disse assim: ei, levanta-te direito sobre os teus pés. Tomou-o pela mão e ele ficou em pé. Paulo liberou uma palavra que cria.
criou saúde, restaurou o corpo físico daquele homem. Pedro e João estavam indo para a hora da oração. Às 3 horas da tarde, tinha na porta do templo chamada Formosa um paralítico, pediu esmola para eles. Pedro disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, aleluia. Mas o que eu tenho, aleluia. Pedro sabia quem ele era. Paulo sabia que ele tinha. Pedro sabia que ele era ungido. Paulo sabia que era ungido. Pedro sabia que era ungido. Eles sabiam o que eles tinham. Ele diz: em nome de Jesus Cristo Nazareno, em nome daquele que eu me uni com ele, eu sou um com ele em espírito. Aquilo que ele fez eu faço. A unção que estava sobre ele está sobre a minha vida. É um novo tempo, meu irmão. É um novo tempo, minha irmã. Pedro disse: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E de um salto ele colocou-se em pé e começou a andar, diz a palavra de Deus. Por isso eu convido você a assumir, a admitir que você é uma nova criação. Confessar que você descende do último Adão. Comece a fazer, porque você já é. Comece a dizer, porque você já é. Comece a viver, porque você já é. Somos uma nova criação, descendemos do último Adão, somos filhos amados de Deus, somos quem Deus diz que somos, fazemos a partir de quem nós já somos, aleluia. Pode ficar em pé mais um pouquinho. Tem uma cadeirinha ali? Aleluia. Depois de ouvir isso que você ouviu, só existe 3 lugares para você estar. 3 lugares. Eu vou exemplificar com essa cadeira aqui. Essa cadeira aqui, está escrito, essa cadeira é fé. Você pode se assentar nessa cadeira, chamada fé. Você pode se sentar nessa cadeira, chamada esperança. E você pode sentar-se nessa cadeira, chamada dúvida. Não tem outra cadeira para você sentar. Só essas 3. Ou você vai se sentar na cadeira chamada dúvida, ou na cadeira chamada esperança, ou na cadeira chamada fé. Pastor, 3 posições, 3 posições. E qual a diferença entre elas? Fé é para agora. Quando cremos e declaramos a palavra de Deus, devemos viver como se o que declaramos já é nosso. É através da declaração da palavra de Deus com fé que nós criamos. Se foi com fé que você declarou, não peça mais. Você lançou a semente, passou 24 horas, não nasceu. Você vai lá, tira a semente da terra, limpa e semeia de novo. Aí você passa 24 horas, não germinou, não aconteceu ainda, não. Então você vai lá e tira a semente. Não faça isso. Crie uma vez mais, uma vez só, somente uma vez, declare uma vez só. E depois regue a semente. Como que eu vou regar a semente? Você vai regar a semente com o seu louvor. Você vai regar a semente com a sua adoração. Você vai regar a semente com a sua gratidão. Você vai regar a semente dizendo: Senhor, obrigado, obrigado, Senhor, obrigado. A palavra foi liberada, Senhor, e ela não volta vazia. Senhor, essa semente ela vai germinar, ela vai florescer, ela vai frutificar a 100 por 1, Senhor, porque eu creio na sua palavra. Você está sentado na cadeira chamada fé, aleluia. Fé, aleluia. E quando é que nós sentamos na cadeira chamada esperança? Esperança é para depois. Quando esperamos, ainda não temos. Nós temos aprendido a ter esperança nas nossas igrejas. As mensagens que nós ouvimos é mensagem de esperança, não é mensagem de fé. A maioria das mensagens de esperança é tudo para o futuro, é tudo para depois. Exemplos de quando nós falamos de esperança: eu creio que Deus vai me curar. Isso não é fé, isso é esperança. Um dia, quem sabe? Eu espero que Deus abra a porta do trabalho. É esperança, não é fé. Eu estou aguardando o meu milagre, pastor. Isso é esperança, isso não é fé.
Eu tenho conversado com os irmãos aqui do Ministério da Música da igreja. Eu tenho dito, a maioria esmagadora das músicas que se escreve, que se canta, é esperança, não é fé. A maioria esmagadora. Eu creio que Ele vai me curar. As letras, ela sempre diz, eu vencerei, eu cantarei, eu serei abençoado, eu receberei. É tudo no futuro. E eu converso com os irmãos aqui na igreja. Ei, escreva música para já. Música de fé, não de esperança. Não de esperança. O mais interessante, sabe o que é? Que na minha vida pessoal, estou falando de mim, na minha vida, existem áreas da minha vida que eu tenho fé. Pronto, está feito. Na minha vida mesmo, existem áreas que eu tenho esperança. Existem áreas que eu tenho dúvida. Deus, precisamos colocar fogo na cadeira da dúvida. Esperança. Quando é que eu tenho esperança? A volta de Jesus é esperança. Eu creio que Jesus vai voltar, isso é esperança. Existem muitos textos da Bíblia que falam do nosso futuro, isso é esperança. Só que muitas vezes eu e você estamos mais vivendo na cadeira da esperança, na posição da esperança, do que na posição da fé. São expressões que nós usamos de esperança e não de fé. Esperança é esperarmos que Deus fará. A fé é crer que Deus já fez. Esperança é crer que um dia eu serei. A fé é crer que eu já sou. A palavra de esperança não cria, a palavra da fé cria. A esperança sabe esperar, a fé recebe agora. A fé declara, cria agora. Deus, o nosso Pai, já transformou todas as nossas derrotas em vitória. Em vitórias, creia nessa verdade. Se você pode pensar, como posso transformar as minhas derrotas em vitórias? Crendo ao invés de esperar, confessando ao invés de se calar. Aleluia. Duvidar, que é a terceira cadeira, duvidar é descrer, é não admitir, é não confiar. Olha esse texto de Mateus 14, 25, olha, para a gente encerrar. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Você pode gritar de alegria, pode gritar porque está cheio do fogo da glória, e pode gritar de medo. Eles gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo, sou eu. Olha o que Pedro disse, Senhor, disse Pedro, se és tu. Pedro estava na cadeira da fé ou na cadeira da dúvida? Da dúvida. Jesus disse, sou eu. Ele disse, se é o Senhor. Ele estava na cadeira da dúvida. Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Amados, Jesus tinha alguma opção? Se ele dissesse, não venha, ele está dizendo, então não sou eu. Mas já que sou eu, então venha. Não deixe Deus sem opções nas respostas às suas orações. Aí o texto sagrado diz, então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Quando foi que Pedro começou a afundar? Ah, pastor, o texto diz que quando ele reparou no vento, quando ele tirou os olhos de Jesus. Ok, não está errado. Mas quando foi que Pedro começou a afundar? Quando Jesus disse, sou eu, e ele não creu. Pedro não precisava andar sobre as águas. Ele não precisava sair do barco. Quando você declara a palavra de fé, você não precisa correr riscos. Está entendendo?
Creia, sente na cadeira da fé. 3 cadeiras: fé, sabendo quem você é; esperança, sabendo quem você será; dúvida, sabendo quem você não é. Eu quero fazer uma oração, depois eu vou pedir para você se sentar mais um pouquinho. Se você puder levantar as suas mãos em adoração. Aleluia. Aleluia. Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra, tão viva, tão gostosa, alimento, nutre os nossos corações, nosso espírito. Obrigado, Pai, porque o Teu Espírito Santo é quem abre os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, para sabermos, para conhecermos os mistérios da Tua palavra. Deus, obrigado. Deus, muito obrigado. Pai, agora eu estou convidando o meu irmão, a minha irmã, aqueles que nos ouvem pelo rádio, aqueles que nos acompanham pela internet. Pai, eu estou convidando cada um a se assentar na cadeira chamada fé. Fé. E nós estamos tomando essa decisão hoje, Senhor, dizendo: não, eu não vou mais me assentar na cadeira da dúvida. Eu rejeito a dúvida, eu não aceito mais a dúvida no meu coração. Agora eu creio, porque o justo viverá pela fé, e pela fé eu começo a viver. Eu começo uma nova jornada, uma nova caminhada, em todas as esferas, em todos os momentos da minha vida, em todas as áreas da minha vida. Eu começo uma jornada de fé na minha casa, eu começo uma jornada de fé na minha família, eu começo uma jornada de fé na minha profissão, no meu trabalho, nos meus estudos. Eu começo uma jornada de fé na minha saúde física, na minha saúde emocional, na minha saúde espiritual. Eu começo uma jornada de fé. Aleluia. Senhor, Senhor, isto é assim, Pai. Esta é a Sua palavra. Nós somos uma nova criação em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Senhor, a nossa linguagem hoje, ela toma uma nova direção, ela toma um novo rumo. A nossa postura, daquilo que fazemos, porque fazemos, como fazemos, Senhor, toma um novo rumo, Senhor, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. Aleluia, aleluia. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom